Então, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no seu canal Vai Te Interessar, o seu canal de games, filmes, séries, animes. tudo que a gente gosta, né, galera? Tudo que a gente curte e gosta. E hoje eu vou falar sobre filme. Bom, pronto pra ouvir qual é o plano do Pai Celestial pro senhor? Estou. Esperem. De onde vocês são? Então, galera, o filme que eu trago pra vocês hoje aí é o Herege de 2024, um thriller psicológico aí, galera. Terror, né, barra thriller psicológico. Um filme muito interessante, com questões, assim, bem polêmicas, né? Quando coloca religião no meio, né, crenças, descrenças, então isso acaba gerando uma certa polêmica, né? E eu resolvi trazer esse filme pro canal, assisti ele bem recentemente, né? E falo sobre esse filme, faço um resumo pra vocês, né? Se você não é inscrito, se inscreve. Deixe o seu like e dá uma força pro canal aí, né? Agradeço a todos vocês aí que já assistem, os inscritos, né, também. E eu falo sobre esse filme pra vocês depois da vinheta. Vem comigo porque vai te interessar. Então, galera, o Herege de 2024 aí é um filme dirigido pelo Scott Beck e Brian Woods, né, os diretores aí que já fizeram vários trabalhos como filmes de terror, por exemplo, né? E esse filme que eles dirigiram é um filme bem polêmico, né, porque se trata de religião, como eu havia dito. E eu vou fazer um resumo pra vocês desse filme. Claro, não vou aprofundar tanto pra não estragar a experiência. Meu resumo eu tento fazer de uma forma que não fique tão spoilado, né, tão assim, né, pra poder não estragar a experiência. Mas é claro que vai conter spoilers, né, galera? Então já tô logo avisando aqui, né? Um alerta aí de spoilers, vai ter spoilers, mas assim, nada que eu estrague a experiência de vocês. Vou tentar fazer de uma forma que não estrague a experiência, né? Então é isso aí, galera. Então é o seguinte, o filme fala sobre duas garotas missionárias, né? Que é a Sisters, que são da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, dos Mormons, né? São duas meninas Mormons que são missionárias. Elas são sisters, né? As irmãs. São sisters, não, irmãs assim, né? Na fé, no caso. E é a irmã Paxton, né? A Paxton e a Barnes, as duas, né? A Paxton é uma garota mais assim... Ela é mais tímida, ela é mais reservada, né? No caso, a Paxton, sim, né? Desde bebê, a outra, depois que o pai faleceu, aconteceram outras coisas, aí que ela foi pra igreja. Mas a Paxton cresceu mesmo na igreja. E aí, desde neném, aquela coisa assim. E já a Barnes já tem uma personalidade mais Wandinha, aquela coisa mais assim, mais séria, mais intrépida, personalidade mais madura, vamos dizer assim, né? E elas estão ali fazendo as missões, né? O filme já inicia com elas fazendo questões, fazendo perguntas pra elas mesmas, curiosidades. Elas são duas adolescentes, então elas fazem curiosidades, fazem perguntas por curiosidades sobre coisas sexuais, né? Tipo, por exemplo, preservativos, tamanho de preservativos. Ou seja, né, elas tipo têm as curiosidades delas, têm as coisas delas, né? E ficam ali perguntando uma pra outra ali, aquelas coisas assim. Até que a Paxton vê algumas garotas na rua brincando ali, de tirar foto, dançar, né? Fazer dancinha. E essa parte é até interessante e importante no filme mais pra frente. As três garotas chegam nas duas, né? E falam assim, posso tirar uma foto e tal? Aí vai tirar foto com ela. É claro, pode tirar. Aí na hora que tirar a foto, enquanto vai tirar a foto, uma das garotas pergunta pra ela assim, é verdade uma coisa? É verdade o quê? Que vocês usam ceroulas mágicas? E puxa a saia da menina, né, da Paxton, e ela mostra as ceroulas lá assim, né? E elas saem correndo rindo e isso afeta muito a Paxton. Então a Barnes, ela tenta ali conversar com a Paxton, fala que ela é incrível, que ela, né, pra ela não ficar triste, né, com essas coisas. E ela começa a chorar ali, fica triste, né, no início ali. E elas estão ali tentando pregar a palavra, né, através do livro de Mormon, né, no caso, da religião delas, né. E elas têm as programações das casas que elas devem visitar, né. Tem toda a regra ali da igreja. Então elas duas estão ali de bicicletas ali e elas chegam na casa de um senhor chamado Sr. Reed. Esse Sr. Reed, ele é um cara muito assim amistoso. Quando elas chegam lá, ele é muito hospitaleiro, trata elas super bem. Só que elas falam assim, olha, chega na casa dele, estava chovendo. Elas falam assim, olha, sua missionária é Paxton e ela que é a Barnes. Ele até brinca, troca o nome delas no início ali, tentando demonstrar a simplicidade, mas na verdade ele esconde outra coisa muito sombria. E elas duas falam, olha, vocês têm colega de quarto? O senhor tem colega de quarto? Aí ele falou, olha, colega de quarto eu não tenho, mas eu tenho a minha esposa. Se servir, ela tá em casa. É porque a gente não pode pregar a palavra sem tiver a esposa, no caso.
Então aí elas entram na casa dele lá, ele fala que a esposa tá servindo uma torta, e beleza, né? Ele vai, manda elas sentarem lá, pega o casaco delas e leva. Manda elas sentarem, pega o casaco e leva. Quando ele pega o casaco e leva, elas ficam ali na sala ali esperando, né? Olhando as coisas ali na sala. Aí ele volta, né, com a vela, com uma bandeja com refrigerante, algumas coisas para elas tomarem, enquanto a torta vai saindo. E ela sente o cheiro da torta ali e tal, uma delas, né? E ele começa a conversar com elas ali, né, sobre as questões religiosas, o que ele pensa. Ele faz algumas perguntas indiscretas assim para elas assim. Só que até então a esposa dele nada de aparecer. A esposa dele lá nada de aparecer até então. E fica ali aquela coisa ali, né, ele conversando com elas ali. Só que aí elas, na conversa dele, elas conseguem perceber que ele é um cara que já fez teologia. Ele é um cara, aquelas pessoas que têm muito argumento, é até chato de conversar. Já viu aquelas pessoas que você vai conversar com a pessoa, é até chato, você fica até sem saber o que falar. O nível de intelectualidade é muito alto, você fica até assim, elas querem empregar a palavra ali, mas o cara é muito intelectual. Ele tem o livro de Mórmon, inclusive, uma outra cópia lá que ele estudou e leu. Elas começam a brincar e falam: olha, a gente é que tem que pedir conselho pro senhor, que o senhor, né, estuda, né, tal. E ele vai, na verdade, o que o Sr. Reed queria era outra coisa, era outra intenção que ele tinha, né? Ele queria fazer um teste com elas, na verdade, um teste de fé, de crença e descrença. Então, beleza, né? Até então a esposa dele não aparece nem nada, de forma alguma a esposa não aparece. E aí elas ficam falando tal. Na hora que ele volta lá pra... Cadê sua esposa? Chama sua esposa, a gente não pode pregar aqui sem ela. Aí ele falou: vou lá chamar. Aí ele vai lá e fica. Quando ele fica lá, a Barnes, né, pega a vela e gira pra ver o que tem atrás da vela. Assim, tá lá escrito aromatizante de torta de blueberries. No caso seria a torta de blueberries, que eu até esqueci de falar que era a torta que eles estavam esperando. O cheiro era da vela, então ele quis fazer elas acreditarem que aquele era o cheiro da vela ali, aquele era o cheiro da torta, mas não havia torta nenhuma, né? Então elas começam a ficar preocupadas, começam a querer ligar ali. Só que antes disso, até esqueci de falar, ele perguntou pra elas se elas tinham algum problema com metais nas paredes. Ela falou que não, né? Pergunta estranha, né? Achou que não. Só que o metal nas paredes é pra bloquear qualquer ligação, ou seja, não tem sinal dentro da casa. A ideia era, vou bem resumir bastante, que a ideia, ele queria prender elas na casa, né? Dizendo que elas poderiam sair a qualquer hora, só que a porta estava trancada. Elas começam a ficar com medo ali, começam a ficar coagidas e lá dentro elas ficam sem saber, começam a querer ligar e não consegue. Aí ela vai e finge que ligou, né? Que a igreja está chamando elas de volta. Elas começaram a achar aquela situação muito estranha. Então ela liga de novo ali para a igreja, finge que ligou para a igreja, que a igreja chamou elas de volta, pra elas poderem ir embora, tal. Só que aí o que acontece? O casaco tá com ele lá dentro. E a chave onde trava as bicicletas tá com ele também, né? A chave que trava a corrente das bicicletas lá, a trava, né? E aí tava nos casacos. Então ele tava lá dentro. E elas ficaram sem jeito de ir. Só que elas foram atrás dele ali e tal, né? A única saída que tentaram abrir a porta não conseguiu. Aí ele explicou pra elas lá que a porta tem um transmissor que ele esqueceu, tal. E nisso também a luz apaga, tem hora, tudo tem temporizador, né? Tudo programado a casa dele. Parece que ele arquitetou toda a casa dele como um labirinto pra que a fé das meninas fossem testadas ali dentro, no que elas creem ou descreem e tal. Então ele na sabedoria dele, ele tenta provar para as meninas o contrário, falando de outras religiões, falando que ele já estudou todo tipo de religião, que após estudar tanto, ele descobriu que, na verdade, não há nenhuma religião certa, né? Que ele tentou descobrir qual que é a religião certa. Na cabeça dele não existe nenhuma religião certa, né? Então ele estava querendo dizer que todos, Krishna, os deuses lá do Egito, todos eles vieram antes de Jesus. Então aquela coisa, sabe? Aquela conversa distorcida, bem herege mesmo, aquela coisa dele assim, bem herege. E falando essas coisas, essas questões, né? Distorcendo algumas coisas e tal, né? Porque é aquela questão, se a pessoa estuda, cá entre nós aqui agora, questão de opinião, né, galera? Um canal de opinião. Se a galera vai estudar a palavra, se a pessoa vai estudar a palavra de Deus, por exemplo, vamos estudar a palavra de Deus. Por ser a palavra de Deus já é algo que é, assim, espiritual. Não vamos entrar muito nesse intuito, mas é espiritual. Se a pessoa estuda aquilo ali como se fosse um livro normal, como parte acadêmica, é claro que, infelizmente, vai gerar um pensamento literal, algo que está ali físico, não vai ser aquela coisa espiritual, né? Então, ou seja,
Aí ele vai e entra em várias questões com elas sobre religião, sobre essas coisas, tentando provar pra elas que a religião delas também não é a certa. Não adianta elas tentarem. Então ele tem duas portas, que ele coloca a porta da descrença e a porta da crença. Acreditar ou desacreditar. Aí essas portas seriam o fundo da casa dele. Segundo ele, seria o fundo da casa dele. Aí ele vai e conta já que não tem esposa nenhuma, que não tem torta nenhuma, que o que ele queria fazer ali, na verdade, era meio que um teste com elas. Oferece ajuda ali e tal pra elas ali, que elas podem sair a hora que quiser, mas elas estão muito nervosas e tal. A gente quer ir embora e tal. Vocês vão ter que escolher uma porta. Aí a Paxton, como ela é mais tímida, mais temida assim, mais medrosinha, vamos dizer assim, ela fala, gente, ô Barnes, vamos ceder a isso, né? Já que o senhor tá provando pra gente que, né, vamos na porta da descrença, vamos sair daqui, vamos embora e tal. Aí a Barnes é aquela que enfrenta mais, fala, não, você acredita em Deus? Se você acredita em Deus, então vamos entrar nessa porta da crença aqui. Deus fará com nós ali, tomará a justiça pra ele, né? Então, tipo assim, Deus decide qual que será da nossa vida, vamos dizer assim. Aí elas vão e entram na porta da crença, aí ele fecha a porta com elas lá dentro. Só que na verdade tá descendo pra um porão, né? Tá descendo pra um porão ali. No porão vazio, ali só tem uma cadeira, uma mesa pingando no teto, um lugar, um cenário de filme de terror mesmo. E nisso aparece uma pessoa, uma mulher toda esquisita, de capuz, assim, toda estranha. E ele chega e fala que aquela mulher ele fala que aquela mulher é uma profeta viva, né? E que ela vai comer uma torta, só que ele colocou alguma coisa na torta que faz a pessoa morrer. Então ela vai comer a torta e vai ressuscitar. Tipo assim, ele tá querendo mostrar. E tudo que ele fazia, ele anotava. E falava pra elas tomarem cuidado nas decisões, no que iriam dizer, né? Que é como se fosse um jogo. Lá em cima, antes de tudo acontecer, ele coloca o jogo Monopólio, né? O jogo muito famoso no mundo aí, Monopólio. E fala que antes do Monopólio existia uma mulher que criou um jogo também, uma feminista que criou um jogo, Monopólio. Só que tipo no estilo Monopólio, só que a ideia era dela. Aí o cara chegou lá nos anos 30 e conseguiu, o americano chegou, tomou a ideia dela, ganhou milhões e ela ficou sem nada, né? Ou seja, ele quis dizer que tudo, inclusive as religiões, tem um original antes e depois vai desfazendo, vai se virando líquido, vai dissolvendo com o tempo, né? Ele quis provar isso pra elas, né? Aí beleza, aí ele tem essa senhora lá, que é a profeta viva, e ela vai comer a torta e perde a vida ali, na hora que ela come a torta. Só que na hora que ela comeu a torta, aí toca a campanha lá. Um dos elders vieram buscar, da igreja vieram buscar as meninas. Só que lá eles conversam, enquanto ele tá lá, elas tentam fugir, tentam correr, tentam pegar um fósforo ali pra incendiar, tentam gritar, mas não adianta, né? A casa tem uns compartimentos ali que é difícil a pessoa tá lá fora ouvir. Então ela tenta fazer um incêndio ali, mas não consegue de jeito nenhum, né? O caixa de fósforo não passa embaixo da porta, e elas puxam um tapete ali, mas não consegue. E nisso o cara lá fora não consegue perceber que elas estavam na casa. E o do Sr. Reed fala que ela não viu elas, né? Que ninguém foi na casa deles, né? De dia, ninguém foi na casa dele. E aí, cara, elas pegam e voltam pra lá e a mulher tinha mudado de posição. Aí a Paxton percebe, e a Barnes fala, não, para com isso, não é hora pra isso. A Paxton, não, mas ela mudou, a cabeça dela não tava assim, tá assim, não sei o que, não tá bem, você tá desorientado. Só que aí, na verdade, o que aconteceu ali, na verdade? Ele aparece lá novamente e fala assim com as meninas que ela vai ressuscitar. E o Elder foi embora, infelizmente, né? E as bicicletas, ele tinha pego as bicicletas escondido. As bicicletas da menina que tava na porta. Ele pegou a bicicleta e escondeu. E nisso, o Sr. Reed, né? E nisso, ele fala que a profeta vai ressuscitar. E realmente a profeta pega e ressuscita. Aí, no caso, ele pega a profeta ali, leva pra um outro lugar e deixa ela lá e fala aí, gente, tá vendo? Ela ressuscitou, né? Pra você ver, ela morreu. E o que eu tô querendo fazer com vocês aqui é fazer com que vocês atravessem a morte para a vida, na verdade. A ideia dele inicial ali era querer que elas cometessem a autotiração de vida, né? Vou falar o que é, vocês sabem o que é. Tirar a própria vida delas por meio do controle, por meio do que elas ouviram, por meio das crenças delas próprias, já que elas tinham que usar a fé para poder sair dali, né? A única forma delas saírem dali era o teste que elas tinham que passar nesse teste. Então ele leva a profeta para lá, volta e fala com ela. Só que a Barnes tinha pego lá em cima como se fosse aqueles punhais que você usa para abrir cartas normalmente, né? E coloca no casaco da Paxton e fala para Paxton acertar ele, né? Se ele chegasse perto, tentar fazer alguma coisa com elas.
E a palavra mágica seria cirolas mágicas. Foi o que aquela menina falou lá atrás, por isso que era importante. A menina falou lá atrás, zoando ela de cirolas mágicas. Então, ela falar cirolas mágicas, ia acontecer. Só que nisso, lá embaixo, no calabouço onde ele deixou elas, tudo que elas falavam ali, ele estava ouvindo lá em cima. Então ele sabia das cirolas mágicas, do plano delas. Então, tanto que quando ele chega perto da Barnes, e a Barnes vai falar cirolas mágicas pra Paxton, que tá atrás dele, atacar ele pega um estilete e corta a garganta da Barnes. Aí a Barnes começa a perder muito sangue ali no chão, e ele começa a tentar convencer a Paxton que ela vai ressuscitar, que nem a profeta ressuscitou, não sei o que, só que nada da Paxton voltar, é só esperar um momento, mas não volta. Então ele vai e tira do braço dela, porque ele fala que uma delas tem uma mentira. Então ele tira do braço dela, ele faz um corte no braço dela e tira um contraceptivo de metal. Aí ele fala, mas se vocês são cristãs, se vocês são missionários, por que ela tem um contraceptivo? Isso aqui, e tenta explicar pra ela, ele tenta fazer um plano, não deu certo, então ele tenta explicar pra ela, pra Paxton, que aquilo é uma outra realidade. E por isso que a Barnes vai voltar a viver, porque eles estão vivendo uma realidade simulada. É o que ele queria que a Paxton acreditasse. E a Paxton ali com muito medo, ali tremendo de medo e tal. E depois a Paxton começa a raciocinar as coisas. Ela fala assim, olha, eu não acredito que a profeta ressuscitou. O senhor pode ter trocado de corpos. Aí ele falou, para trocar de corpo então deve ter outro lugar aqui, né? Algum lugar aqui e tal. Deve ter havido um outro lugar aqui, uma outra porta, e o que não tem. Só que aí a Paxton ali embaixo da mesa tinha um calabouço, um lugar ali embaixo. Aí ele falou, olha, a única prova então, já que você achou, a única prova então é que se tiver um corpo aí embaixo, que eu troquei por outra, né? Por outro. Aí ela olha lá embaixo e desce lá e vai olhar, ele vai e fecha lá em cima e tinha outro corpo lá mesmo, ou seja, ele trocou de corpo. Ele queria fazer ela acreditar, porque diz ele que as religiões fazem isso com as pessoas. E lá embaixo, a trava da bicicleta dela estava lá, um lugar bem sinistro, ela passa ali tudo infiltrado, um lugar esquisitão ali. Ela aí acha a trava da bicicleta dela, estava ali, e ela tinha a chave no bolso. Tava no casaco, ela pega o casaco de volta, elas pegam, né? Lá em cima ele dá pra ela o casaco, eu esqueci de falar essa parte. E no casaco tem a chave lá pra ela poder abrir. Tava nos casacos errados. Tudo isso a Paxton observa. Os casacos, a chave tava no casaco da Barnes, não da Paxton. Então a Paxton pega a chave, que ele trocou lá e tal. Sem querer ele trocou ali. E consegue abrir o cadeado da bicicleta. Só que pra abrir uma porta, o cadeado da bicicleta tava travado numa porta. E quando ela chega lá, ela vê um monte de mulheres enjauladas. Cena sinistra. E ele falou assim, olha, se você chegar lá embaixo, na adega, passar por adega, você vai descobrir a verdadeira religião. Aí ele fala com ela lá e pergunta pra ela qual que é a verdadeira religião. Quando ela vê que tanto de mulheres enjauladas, qual que é a verdadeira religião? Ela vai falar, o controle. Ou seja, ela chegou ali por causa das decisões que ela tomou, segundo ele, né? E tudo isso, por causa das decisões que ela tomou, aquela coisa toda ali. Aí nisso, tem umas senhoras lá embaixo lá também, um monte de mulheres lá embaixo. Elas estão ali, segundo o Sr. Reed fala, que elas estão ali por causa de decisões que elas tomaram, por coisas de crença, por causa... Tipo assim, as coisas acontecem porque alguém falou. Você só crer nisso porque alguém te falou. Você aprendeu lá atrás, né? Lá em cima, antes de tudo, ele tinha falado, olha, o que prova a nossa fé em Deus? A nossa fé em Deus prova através do nosso relacionamento com Ele, diretamente com Ele, nosso relacionamento. Essa é a nossa fé. Mas, em vista do que muitos homens falam, no caso, segundo o que ele está falando ali, é o controle das massas. Ou seja, eles usam a religião, o mundo usa a religião para controlar as pessoas. Então ele queria dizer que a religião verdadeira é o controle. E aí ele tenta se aproximar dela ali, né? E aí ela pega e usa o punhal na garganta dele e tenta fugir, tenta correr, volta lá pro calabouço lá em cima, só que o lugar é um labirinto. Ela não consegue sair, ela acaba voltando lá pra parte onde ela tava, no início, né? Lá naquela parte lá do calabouço. E nisso ali, a Barnes ali no chão ali, e ele volta atrás dela ali com a garganta cortada e dá nela, naquela vira de costas, vira de frente pra ele, ele tá atrás dela, ele corre atrás dela e dá nela uma estiletada na barriga, né? Aí ela começa ali a perder muito sangue e tal. E aí ele vai e fala com ela assim, faça a oração, reza por nós aí, tipo, com dificuldade de falar, que tinha furado a garganta dele, reza por nós aí. Aí ela, tipo, tirando sarro mesmo, sabe? Aí ela vai e pega e fala, olha, as orações, essa é a opinião dela, né, gente? Igual eu falo que vocês crê, cada um crê de uma forma. Ela fala que a oração
já foi feita uma pesquisa que não serve pra nada, as orações que um grupo orou e o outro também não, aí e o outro não orou, aí não deu nada. E que a oração ela serve pra acalmar, ela serve, é muito bonito você orar por outra pessoa, né? Falou umas coisas assim e começou a orar ali. E ele chegando perto dela pra poder matar ela, chegando perto dela ali, engatinhando, perdendo as forças pra poder matar ela. E enquanto ela orava ali, na hora que ele ia pra poder enfiar o estilete no pescoço dela, e enquanto ela orava, ela toda fraca ali orando, a amiga dela, a Barnes, a acorda pela última vez e dá nele uma porretada na cabeça com um prego. Ele vai e perde a vida ali. E aí a Barnes cai depois. É como se as orações dela tivessem dado certo. Como se Deus tivesse protegido ela ali. Ficou tipo... É claro que cada um tem sua teoria do filme. Muitas gente tem várias teorias do filme, né? O que quis passar, a ideia, né? E a Paxton tinha falado lá em cima que quando ela morresse, quando ela perdesse a vida, ela queria voltar à vida como uma borboleta para pousar na mão das pessoas, para as pessoas saberem que era ela. Então nisso a Paxton, mesmo ferida, ela consegue escapulir. Ela acha um lugar e consegue escapulir. E já estava amanhecendo o dia, elas chegaram assim bem de tarde, anoitecendo, e está amanhecendo o dia. Elas passaram a madrugada toda ali. Então ela sai ali, e aí toda ferida, né? A Barnes tinha falecido e tal, e o Sr. Reed também. E aí ela pega e vê uma borboleta na mão dela, né? Um dia amanhecendo, ela vê a borboleta na mão dela ali. Aí depois a câmera muda de foco, muda de ângulo, ela não tá vendo nada ali, não tem nenhuma borboleta ali. Então, ou seja, esse filme, ele no final dele, ele deixou muito no ar. Será que a Paxton faleceu e ela viu o que queria ver? Será que a Paxton viveu? Porque, no meu entender, ela viveu, claro, né? Ela sobreviveu e ela imaginou a borboleta ali. Essa é a minha opinião, viu, gente? Cada um tem opinião, né? Vocês deixam no comentário o que vocês acham, com respeito nos comentários, é claro. E assim, o filme ele é bem impactante no início, depois ele dá um declínio, né? Eu senti isso no filme. Tipo assim, todo aquele mistério, né? Tem toda aquela coisa de crença, de descrença que mexe, né? Mas depois lá na frente ele dá um declínio, ou seja, o final ele poderia ter sido melhor, na minha opinião. Mas é um final interessante, é um filme bem interessante. E esse é o filme do Herege, galera, 2024 aí, esse é o resumo que eu trouxe pra vocês. Agradeço a todos vocês aí, né? Se vocês querem que eu traga mais filmes aqui pro canal desse tipo, né? Aqui é o canal de filmes, games, séries e animes, né? Você que não é inscrito, seja bem-vindo, né? E se inscreva no canal, dá uma força aí, né? Agradeço a todos vocês que viram o vídeo até aqui. Tudo de melhor sempre e valeu!